Boa noite! Estamos aqui 7h40, 19 de julho, para começarmos mais uma live do Bora Rejuvenescer, com assunto muito bacana hoje, eu e o Wallace, para falar sobre longevidade saudável. Vamos lá, vou chamar aqui também para quem está no replay. Oi, Clemente, saudade! Wallace. Hello! Olá! Olá. E aí? E aí, Cara, como é que cara? você faz isso? Vamos lá, conta aqui pra gente. Como é que você consegue já entrar de frente? Eu acho que eu nunca Ué, consegui. eu Quando não você me boto, chama. eu não coloco o telefone atrás de mim, pô. Ah, palhaço. Eu não sei, né? Eu sei. Você tá falando de filmar, né? De frente. Eu não sei. Bom, então eu vou aprender depois. Você vai Como, me ensinar, tá? como diz, A como gente... diz como diz nosso Chicó, só sei que foi assim. Então tá. Eu aqui consegui entrar de frente, mas, enfim, quando você me chama que não rola. É, Vamos lá. Oi, Andréia, bem-vinda. Vamos boa que noite, vamos. André. Seja bem-vindo. Ó, deixa eu Wallace, comentar vamos lá. aí. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito bacana, né? Já pode dar uma fixada no comentário aí. Ah, é, sou eu que fixo. Peraí. E, pô, Fixa. o pessoal de repente vai estranhar aí minha voz. Pessoal, eu passei final de semana bem malzinho mesmo, a sinusite feia, mas estamos aí, firme e forte, rejuvenescente, se recupera rápido. Voz grossa, Então, estamos aqui. seu Jorge. O que ajuda aqui, ó, beber água no copinho do Bora e Tintim. Hoje eu tô pastilha, assim. bastante água, descanso e vamos embora, estamos aqui para trabalhar. Amém. E hoje o nosso assunto, ó, é tipo chamada do Globo Repórter. Rejuvenescente centenário. Aquela galera de mais de 100 anos, que ele te fala É, aqui que eles têm o foco de chegar a 126 com o Júnior, sem usar fralda, na autonomia. O que fazem? Onde vivem? O que comem? né? Tem essa galera aí que está sendo investigada, né? Tem um livro Hum, muito interessante chamado As Zonas Azuis, que já foi publicado, tá aí a Mandinha fazendo dever de casa. é. Esse Dan Buettner, ele fez uma pesquisa para saber os lugares do mundo onde as pessoas viviam e tinham mais longevidade e qualidade de vida, né? Identificou 5 lugares, que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre eles, né? Onde a Isso, longevidade é uma normalidade, né? Então, é interessante a gente saber porque hoje em dia a gente já está vendo que longevidade já não é nem mais uma questão só de para algumas pessoas, né? A própria vida mesmo ela está se esticando, a longevidade já é uma realidade. A gente está passando por uma revolução da longevidade, né? E a gente precisa exatamente. saber como é que a gente pode viver bem nessa bagaça, como diz aí por aí, né? Então vamos Exatamente. aprender a fazer as coisas direitinho, se organizar direitinho, a gente consegue viver bem e mais longe. Com certeza. E vamos lá. A nossa live, ela sempre, a maioria das vezes, né, quando a gente não faz um esquema aqui mais café do Bora, né? Estruturada em dados, a gente traz alguns dados científicos. Eu e o Wallace, a gente está estudando bastante sobre o assunto e está escrevendo um livro também sobre isso, né, Wallace? Então, a gente sempre traz dados aqui que a gente tem estudado. A gente faz o conteúdo sobre o que a gente estudou, o que a gente acha interessante trazer aqui dentro da visão do Bora, e a gente faz o final com dicas práticas, porque a gente gosta da vida como ela é, a gente é rejuvenescente também, temos mais de 40 anos, então os primeiros interessados aqui somos nós, só que se você está conhecendo a gente agora, a gente decidiu fazer a nossa longevidade aqui ao vivo e a cores, como se fosse um Big Brother junto com você. Então, vou falar um pouquinho aqui sobre os dados, né, Wallace, que a gente trouxe. Bem verdade. Como o Wallace falou, hoje em dia não é nem mais novidade
uma longevidade tão extensa. O que está sendo desafio é que a velocidade do envelhecimento não está acompanhando a capacitação profissional e a adequação do sistema de saúde para comportar uma longevidade saudável. E uma coisa também que eu e o Wallace, a gente está trabalhando muito intensamente aqui no Bora. Nós, como sociedade, a gente ainda não tem uma consciência clara do que é o processo de longevidade acima dos 70, 80 anos. Então, só para a gente fazer uma introdução aqui, antes de eu falar os dados, imagine você. Eu acredito que você que está aqui, a maioria do nosso público do Bora Rejuvenescer, ele tem 35 anos ou mais de idade, a grande maioria acima de 40. E vai até, né, a nossa musa do Bora, que é a minha avó, tem 92 anos. E a gente tem alguns seguidores aqui também, com mais de 80. Então, o que a gente pensa? A gente tem, no mínimo, aqui mais 40 anos de vida adulta, para chegar até 80 anos. Então, a gente tem mais da metade da nossa vida que a gente já viveu para chegar aos 100. E a gente já vê que tem idosos de 100, 110, 120 até. E assim, como o Wallace fala, já nasceu o idoso que vai viver até mais de... Não, vai 150. 150 anos. Então, assim, a gente está tendo um avanço sobre isso, mas essa longevidade, ela é certa, mas o como é que não é certo. Então, assim, a população está envelhecendo por uma série de demandas, mas esse como, será que está sendo bacana? Será que está sendo feliz? Será que está sendo com autonomia? Que é uma coisa que a gente busca muito, né, Wallace? Então, o que tem de estudos sobre isso? A população de mais de 80 anos é o segmento etário que mais cresce dentre todas as faixas etárias. Então, estima-se que em 2050, 3,5% da população mundial vai ser de 80 anos ou mais. O que isso significa? Que 153 milhões de pessoas terão essa idade. E o Brasil está acompanhando também. Aí eu pergunto uma coisa para você. Você acha que a gente está preparado para esse envelhecimento? Nossas ruas, a sua casa, a nossa alimentação, nosso sistema de saúde. Então, é sobre tudo isso que a gente tem que refletir, porque é a nossa faixa etária que gera essa transformação para a nossa longevidade. Que essa galera que eu estou falando aqui somos nós. Se a gente está em 2023, a gente está falando de daqui a 27 anos. Daqui a 27 anos eu estou com 67. Né? Você aí, Wallace, está com quase 70, né? Também. A gente tem um ano de diferença, vou estar com 68. Então, assim, a gente está falando de nós aqui. E aqui a gente ainda vai estar novinho. Depois ainda vai vir, ó. 80 anos. Pré-rejuvenescente. Então, dado que isso é uma realidade, a gente decidiu trazer aqui um pouquinho o que essa galera de 100 anos que é saudável, que é o nosso modelo de rejuvenescência, acima dos 80, fazem. Então, o que esses rejuvenescentes centenários fazem? Aí o Wallace aqui vai trazer um pouquinho para a gente esse lance das zonas azuis, né? Como é que surgiu essa história aí também? Como é que foi aí, Wallace? Então, o Dan Buettner, né, que é um pesquisador, ele fez um mapeamento mundial. Perdoa a voz, tá, gente? Tá falhando um pouquinho, mas a gente vai assim mesmo. Ele fez um mapeamento mundial justamente para poder identificar os lugares onde as pessoas tinham um tempo de vida maior, né? E existem 5 lugares específicos no mundo onde, através da qualidade de vida, dos comportamentos, enfim, algumas atitudes que são tomadas também por essas populações permitem com que elas tenham uma longevidade que se destaca de outros lugares. Então a gente vai ver que existem 5 lugares que se destacam, e ele explora isso no livro também, colocando o que eles têm em comum. O que todas essas pessoas fazem para conseguirem chegar nessa idade centenária, mas com qualidade. Aí está o porém, né? Então esses lugares são
Icaria, na Grécia, Okinawa, no Japão. O Japão a gente já imaginava, né? Vamos Nem... combinar. O japonês. Boa noite, Fernando. Boa noite, Fernanda. A região de Ogliastra, nasci em Sardenha. Loma Linda, na Califórnia. Essa me surpreendeu. Me surpreendeu, porque os Estados Unidos, né, tem uma mentalidade diferente. Pois é, Fernandão, estou aqui de manhã. É o seguinte, de manhã eu acordo estilo Barry White. Ou Seu Troca o Jorge. áudio com ele de manhã para você ver só. Você acha que está falando com o Barry White mesmo. De noite eu viro uma galinha esganiçada. Ah, Então, cara. vai mudando ao longo do dia. Mas tá assim por causa de uma sinusite braba, Fernandão. Mas eu tô melhorando. Se Deus quiser, eu vou estar bem melhor amanhã. Semana que vem, tô aqui com a voz límpida para fazer a locução da live do Bora Rejuvenescer. E voltando, então. Loma Linda, na Califórnia. E, por último, a Península de Nicoya, na Costa Rica. Então, esses lugares são lugares onde as pessoas têm uma longevidade maior do que de outros. A Amanda comentou agora no início, né, sobre essas estatísticas, né, das pessoas, que hoje em dia é uma realidade, a gente passar dos 80, o próprio IBGE já mostra isso, as projeções para o Brasil, para daqui a só 20 e poucos anos, já são de quase um terço da população já sendo de uma faixa etária acima de 60, 70, 80. A gente, pela primeira vez, já ultrapassou a quantidade de pessoas com mais de 60 anos, daquelas com mais de 5 anos. Exatamente. Então, a gente vai dando cada vez mais uma olhada naquela pirâmide, né? Que sempre mostrou a população brasileira, perdão, e vai vendo que ela vai mudando, né? A base dela, que era mais achatada, trazendo uma população mais jovem, hoje em dia ela está mudando. E a gente está no meio dessa mudança. Como se não bastasse sermos cringe, estarmos passando pela mudança da tecnologia, porque a gente pegou a internet de escada, né? Ou a gente pegou o início da internet e agora a gente pega o momento da internet de alta velocidade. A gente conseguiu comparar as duas coisas. Para quem tem 40 aí, vai saber o que eu estou falando. A internet fazia barulho para conectar. E aí a gente vai percebendo essa mudança. E mais uma vez a gente está nessa fase de transição. Essa transição para uma proposta de envelhecimento mais longeva. E aí a pergunta que a gente tem que fazer é, para entrar nessa nova fase de longevidade mundial, que começa, é lógico, sempre primeiro nos países, né, mais desenvolvidos, a gente pensar como é que a gente vai estar. E aí, só para fazer só mais um comentário, vários estudos têm trazido essa ideia de longevidade, envelhecimento saudável. E olha que coisa interessante. Hoje em dia a gente tem visto bem uma abordagem bem mais legal sobre a longevidade, né? Uma abordagem mais positiva sobre ela. Porque a abordagem que a gente geralmente tinha guardado até hoje era aquela abordagem de que quando chegasse numa certa idade que a gente se aposentasse, era só ficar sentado no sofá esperando a doença e a morte chegar. E a gente tem visto uma outra abordagem, que é a que a gente quer, a que a gente busca aqui no Bora também. Então, na Europa, nos países europeus, lá tem se utilizado da abordagem do chamado envelhecimento saudável ou envelhecimento ativo. Só que nos Estados Unidos, e os americanos gostam sempre de ser diferentes dos outros, né? Eles usam uma abordagem chamada de envelhecimento bem-sucedido. Se a gente pudesse ser bem-sucedido, né? Profissionalmente, mas também no envelhecimento. Mas isso tem uma coisa legal que a gente está falando aqui e casa com o que a Amanda falou no início. Quando você pensa que você está buscando um envelhecimento, você quer ser bem-sucedido no envelhecimento, isso quer dizer que a responsabilidade cabe a você. Então, a gente geralmente coloca assim, é culpa do governo, é culpa disso, culpa daquilo, só que a gente já tem muitas ferramentas. E assim, a gente está na live 34 do Bora. Quem achar que não tem ferramenta é só assistir as outras 33. Porque todas elas a gente já falou
sobre frustração, a gente já falou sobre o movimento e descanso, a gente já falou sobre várias coisas que facilitam a vida da gente. Fora as Então, publicações que a gente já falou sobre luto, já falamos sobre exercício, já falamos Exato. várias coisas, né? Exato. Então, que a gente possa buscar pegar essa ideia, né, de ser um rejuvenescente bem-sucedido. Eu quero ser um rejuvenescente bem-sucedido, porque a maior parte cabe a mim. Cabe a mim buscar ter uma boa alimentação, cabe a mim, né, e a você também, você que está assistindo a gente aí, ter uma boa atividade física, uma boa quantidade de descanso, uma boa quantidade de relacionamento saudável com as pessoas que você convive, né? E todos esses elementos que o Bora Rejuvenescer prega. Então, vamos buscar sermos rejuvenescentes bem-sucedidos. Porque melhor do que ser só ativo ou ser saudável, é tudo junto. É dizer que foi bem-sucedido na sua jornada para poder envelhecer bem. Isso aí, com certeza. E dentro desse contexto, eu acho que não cai a ficha, né? Eu acho que quando a gente é mais jovem, boa noite, tio. Boa noite, amiga. Aline entrou também. Quando a gente pensa que vai estar com 40 anos, quando a gente tem lá 20 anos, parece muito tempo. Só que quando a gente está com 40, a gente não cai a ficha. Aí minha mãe fala que esse mesmo processo acontece com 60. E eu acho que é assim sempre. Então é bom que a gente acorde para a vida mesmo, para poder entender que nossa rejuvenescência, ela já começou a partir do momento que a gente se dá conta. Hoje a gente recebeu no nosso direct um videozinho da Thaís Araújo, falando sobre a pretensão dela dos 40 aos 50 anos. Amanhã a gente vai soltar nos stories. E a visão dela é muito parecida com o que a gente pensa de se cuidar já agora para ter um envelhecimento saudável. Então, é interessante que a gente pense que é agora, porque lá na frente a gente vai ter uma ação corretiva. Agora a gente já está cuidando para o já, que vai ser uma consequência à longevidade saudável. Vamos tirar um pouco da cabeça de só lá na frente. A gente vai falar de centenários aqui, mas tudo que fizer para ter 100 anos, a gente já fica bem com o presente. Essa que é a grande mágica, né? A grande magia. E falando um pouquinho aqui, entrando no nosso conteúdo, falando um pouquinho aqui dos exemplos, né? O Gabriel Martinez, que a gente fez uma live super bacana que está no feed também, ele é diretor do filme A Lei do Aposento e Envelhecência. Ambos estão no YouTube, são maravilhosos, assim, faz a gente pensar com outra cara sobre o processo de longevidade. E, atualmente, ele, junto com a Aptari 360, que é o outro perfil também que vale a pena seguir, estão fazendo uma expedição para fazer um documentário justamente nessas zonas azuis. Então, eles estão entrevistando centenários, rejuvenescentes centenários que dão entrevistas e mostram o dia a dia deles para poder dizer o que eles fazem habitualmente. Eu e o Wallace vamos trazer um pouquinho aqui por conta do conteúdo do livro. E assim, ele entrevistou uma karateca que está tirando agora o 9º dan, com 75 anos, e assim, dá aula de karatê. Nobuko Soshiro. Entrevistou também uma pessoa que tem 101 anos e na mesma região era a 9ª pessoa com mais de 100 anos que ele entrevistava. Então, assim, a gente vai ter essa riqueza de informação sob forma de filme e de graça no YouTube. E lá no perfil, tanto dele quanto da Aptari, eles estão... põe aí, Wallace, por favor, no comentário, Aptari, com P mudo, 360. Eles estão colocando um diário de viagem. Então, a gente agora já tem acesso a isso. E o que eles já estudaram lá, né? Dentro aqui dos Zonas Azuis, o que já foi colocado e observado pelo Dan Buettner, e já foi publicado, ele tem o perfil dele também, se vocês derem o Google aí também, vocês vão encontrar isso. Primeiro,
esses rejuvenescentes, eles não fumam. Eles têm um alto consumo de leguminosas, que é ervilhas, grão de bico, lentilha, feijões dos mais diversos tipos, edamame, que é um tipo de leguminosa também, e produtos orgânicos, não são produtos orgânicos, deixa eu me corrigir, vegetais orgânicos, verduras e vegetais orgânicos. Eles fazem atividade física regular e de forma moderada, né, com um nível de intensidade que não é nem muito baixo, nem alto demais. Tem relações sociais boas e estáveis, seja com os familiares, seja com os amigos. Tem um baixo consumo de álcool, mas consomem álcool regularmente. Eles têm um consumo de calorias abaixo da necessidade. O que seria isso? Se você precisa... Imagina teu estômagozinho. Sem no rodízio, galera. Vai, Nutri. Tá aqui. Vai, Nutri. Então, o que ele coloca aqui no livro é que a saciedade para eles é em torno de 80%. Eles não comem até ficar empanzinados, eles comem até ficarem satisfeitos. Então, é como se eles preenchessem. Você falou o nome da japonesa com uma facilidade. E erra no português. Vai lá, segunda chance, vai. Essa vai para os bastidores depois, vai. Preencher-se 80% do estômago. Quem vê esse corte não vai entender isso, mas... é isso. Eles têm um hábito de fazerem jejum de vez em quando. Tem um forte propósito ou objetivo de vida, então não é aquilo que o Wallace falou, que é esperar a idade chegar e partir dessa para o plano espiritual. Tem um baixo nível de estresse, o que diminui o estresse oxidativo celular e também toda a repercussão no envelhecimento disso. E tem alguma prática relacionada à espiritualidade, uma espécie de rotina espiritual, não necessariamente ligada à religião, mas de práticas relacionadas à espiritualidade, que eu e o Wallace já comentamos em 2 lives aqui sobre a espiritualidade. Boa noite, amigo. Warley. Boa noite, mano. Seja bem-vindo aí. E isso dentro das zonas azuis. Agora o Wallace, ele encontrou um artigo português muito bacana, né? Aí, vamos falar de Portugal agora. Quem curte Portugal, ouve aí, hein? Fica ligado. A gente gosta de transitar nessa parte acadêmica, né? Só que trazendo ela, lógico, de uma linguagem acessível, né? Porque a gente precisa se aproximar do conhecimento, porque o conhecimento faz a gente sofrer menos, né, gente? Quanto melhor você conhece, você encurta caminhos. Então, assim, não adianta querer pegar atalho, mas a gente pode ser mais inteligente se aproximando de onde está o conhecimento. E o conhecimento científico, ele está sempre ligado à parte acadêmica, né? Então, na Universidade do Porto, estudo tem menos de 10 anos, né? 2016, bem menos. Eu falei agora um pouquinho no início, para quem entrou depois, como que na Europa, né, a ideia de envelhecimento saudável e envelhecimento ativo, ela é mais propagada. Nos Estados Unidos, existe já essa ideia de envelhecimento bem-sucedido. E qual é a diferença básica entre elas? A diferença básica é que para o americano, quando ele olha para essa parte do envelhecimento saudável, longevo, ativo, e que ele chama de bem-sucedido, é aquela pessoa que chega na idade centenária, mas que ela tem uma parte grande de responsabilidade nesse caminho. Então, ele traz a responsabilidade para a própria pessoa. Então, se você quer ser bem-sucedido, você mesmo tem que buscar os elementos para ter uma baixa probabilidade de doenças, ou seja, se cuidar da tua saúde, não deixar que aconteçam incapacidades, né? A gente fala sobre autonomia, de chegar numa idade avançada com autonomia. A gente tem uma elevada capacidade funcional, física e também cognitiva.
ou seja, estar ativamente utilizando, né, a mente para poder pensar, poder raciocinar, poder estar sempre fazendo atividades que estimulem o nosso raciocínio e um envolvimento ativo com a vida. E esses elementos, eles dependem da gente mesmo. É a gente mesmo que fica responsável pelo nosso envelhecimento. E não poderia ser diferente. Eu não poderia dizer que o outro é responsável por eu viver mais. Eu preciso me cuidar. Exato. Eu posso entrar no canal do Bora Rejuvenescer, olhar os 8 elementos, estudar com a Amanda e com o Alice, mas se eu não fizer a minha parte, pouco adianta. Então, para a gente ter um envelhecimento bem sucedido, a gente precisa realmente chegar lá na frente e falar que foi bem sucedido, não só na parte profissional, financeira, o que for, mas bem sucedido na parte do envelhecimento. Então, quando o artigo faz, né, um resumo sobre a parte do envelhecimento, ele entra nessa parte de comparar, né, o envelhecimento bem sucedido e da longevidade avançada. E aí ele coloca coisas muito legais, porque algumas conclusões que esse artigo traz, ele fala o seguinte, olha só, envelhecer com sucesso, ou seja, ser bem sucedido no seu envelhecimento, ele precisa basicamente de algumas coisas. Tem outras coisas que funcionam para que isso aconteça e outras que atrasam, né, o processo. Então, ele requer o quê? Ele requer que a gente tenha uma boa adaptação aos desafios da saúde física e da saúde funcional, ou seja, cuidar do corpo para que ele continue com autonomia, continue com funcionalidade, cuidando para que o seu nível de saúde esteja um nível de saúde adequado para a sua idade. Então, a gente vai precisar fazer uma busca sempre constante por essa saúde física e funcional do corpo. E a outra coisa é a gente conseguir ir se adaptando ao longo do caminho também às perdas sociais que nós vamos passando. Para quem é mais novo, está na nossa faixa agora, né, Amanda? A gente estava conversando outro dia sobre as gerações mais novas, né? O quanto que as gerações mais novas, às vezes, são estigmatizadas, e o pessoal mais velho, porque assim, isso acontece, tá, gente? Acontece idadismo em todas as faixas etárias, não é só com o idoso. Tem gente que vira e fala assim, pô, na minha época era assim, vocês jovens hoje fazem as coisas diferentes. Mas assim, os jovens hoje em dia, uma pessoa com 30, 40 anos, ela já passou por exemplo, alta taxa de inflação, alto custo de educação, 2 crises financeiras bravas e uma pandemia. Então, exatamente. A pandemia, principalmente, trouxe para a gente perdas sociais muito grandes. Pessoas próximas a gente partiram antes da hora, por causa da pandemia. Então, a gente já está tendo que se adaptar antes de uma faixa etária mais avançada, porque geralmente as pessoas vão chegando numa faixa etária mais avançada e vão lidando com o luto, com a perda dos amigos, dos parentes, não é isso? Exatamente. Então, a gente vê que para poder ter um envelhecimento com sucesso, a gente ser bem sucedido, a gente precisa primeiro se adaptar aos desafios da saúde física, nosso corpo vai mudar, a gente tem que estar sempre buscando melhorar a saúde, e as perdas sociais. Então, a palavra-chave aqui é adaptação. Adaptação e flexibilidade. A gente vai tendo que contornar coisas durante a vida, né? E o que funcionou para esses idosos chegarem nessa idade avançada? Bem-sucedidos, mas não é só na grana. Bem-sucedidos no aspecto do envelhecimento. Primeiro, a inclusão do idoso nessa ideia do envelhecimento saudável que tem sido mais propagada hoje em dia. Então, hoje em dia, falar sobre envelhecimento tem sido algo positivo. Antigamente era algo muito negativo. A visão sobre o idoso sempre foi daquela pessoa que já está no final da vida, que não presta para mais nada, que ninguém mais ouve ela, só dá problema, só reclama e falta pouco para morrer. A ideia de inclusão de um envelhecimento ativo ajuda muito nesse aspecto. Porque a pessoa chega numa faixa etária e pensa, a vida não acabou para mim. Eu tenho ainda uma vida ainda pela frente, posso fazer planos, estou com 70. E daí, dane-se a idade, estou me sentindo bem, posso planejar. Outra coisa que funcionou, né, para esses idosos que chegaram nessa faixa avançada, ajustar o comportamento. Aqui entra um pouco dessa questão de adaptação com a vida, né?
Então, ajustar o comportamento aí, percebendo ao longo da vida, olhando para si mesmo, que é o autoconhecimento, né? E vendo que, às vezes, a gente tem tantas crenças limitantes, tantos bloqueios que a gente carrega durante a vida, né? A gente estava conversando essa semana, né, Amanda, sobre bloqueios, principalmente em relação ao dinheiro. Tem gente que pensa assim, o dinheiro só vem em grande quantidade para quem trabalha muito. E a gente carrega essa crença. E tem gente que trabalha ter pouco. Dinheiro. Perdão. Ou ter dinheiro demais atrapalha a espiritualidade. Exatamente. Então a gente vê que tem gente que consegue ajustar a sua vida para trabalhar pouco, de forma inteligente e gerar dinheiro. Então a gente tem uma crença de que para ter muito dinheiro é uma coisa estafante. E nem sempre. Você pode ser, às vezes, inteligente e achar um ramo, um nicho que te dê muito dinheiro. Então, olha quantas crenças a gente carrega. Isso é só um exemplo. Em relação à nossa própria vida, em relação à nossa saúde, tudo isso a gente também carrega crenças. Então, quem puder, vai no psicólogo, se matricula em algum lugar onde possa estudar aí, porque é muito bacana. Fala, mano. Resolve a treta da cabeça. As tretas estão sempre voando aqui, ó. Outra coisa que ajudou nesse envelhecimento bem-sucedido, olha que coisa bacana, a pessoa chegar numa idade mais avançada e ter metas de vida. Porque a gente geralmente, isso está no documentário do Gabriel, né? A gente é iludido com uma ideia de que a gente vai trabalhar a vida inteira e que quando a gente se aposentar, a gente vai receber essa recompensa, que a gente não sabe bem o que é ter a aposentadoria. Aí tem gente que fala assim, já perguntei para um amigo que estava se aposentando no trabalho, perguntei para ele assim, ei, depois que tu sair do trabalho, se aposentar, tu vai fazer o quê? Aí ele falou assim, eu vou fazer nadismo, fazer nada. Aí eu falei para ele assim, não te dou um mês, para você estar agoniado para fazer alguma coisa. Porque a gente precisa do senso de utilidade. Então, ter metas, não importa a idade, ter metas é importante, deixa a gente cognitivamente ativo e a gente vive mais. Então, tenha sempre metas. Metas justas, às vezes metas ambiciosas, metas que você quer que tenha, por exemplo, quando inicia o seu ano ou para o próximo trimestre. É sempre importante estar colocando metas. Outra coisa, criação de estratégia para as metas. Então, a galera que vive mais está sempre pensando, como é que eu faço para chegar mais rápido naquela meta? Né? Então, é importante ter metas na vida? É muito importante. Só para quem está numa faixa mais nova? Não. Para qualquer faixa. Isso dá certo. É o tal do objetivo de vida, né? Que a gente vê também nas zonas azuis que acontece. Outra coisa, estilo de vida. A gente já fez uma aula que está no YouTube, a gente já fez vários vídeos aqui também no Body Live também, falando sobre o quanto que a epigenética, palavra estranha, né? Mas procura o significado. A gente entender o seguinte, hoje em dia, a gente tem uma autora que recebeu o Prêmio Nobel de Medicina, e ela conseguiu comprovar que genética é 20%. Aí, ó, o segredo está nos telômeros. Genética é 20%. 80% é estilo de vida. Epigenética, tá tudo aqui, gente. Tem tudo, tem informação para tudo. E eu e o Wallace, ele te traz aqui, ó, mastigadinho. Bonitinho. Só falta dar na boquinha. Tá de parabéns. Eu fiquei olhando aqui, ver se eu achava o livro, tu já puxou. Só falta fazer propaganda. Dá o print. Não, é verdade, mas a gente acha que é só a parte genética que vai fazer a gente ficar velho mais cedo. Gente, 20% é genético, o resto é culpa sua. Responsabilidade sua. Falando culpa no bom sentido, né? Responsabilidade sua de conseguir alcançar uma longevidade bacana. Outro ponto, atividades. Tanto atividade física quanto estar sempre ativo, buscando trabalhar, buscando fazer coisas que fazem sentido para você. Isso te dá energia, isso dá ânimo, isso colabora com a longevidade bem-sucedida. Investir em relacionamentos. Um dos elementos do Bora Rejuvenescer se chama sociabilidade e relacionamento. E a gente sabe o quanto que é importante. Todo mundo vai lembrar na pandemia como é que a gente ficou sem poder abraçar as pessoas. A gente conversava no chat, ou então aqui, ó. Aí a gente conversava com as pessoas e falava assim,
Não vejo a hora de poder dar um abraço. Eu falei para algumas pessoas que eu estava a fim de botar uma placa escrita assim, ó, abraço grátis. Eu ia parar na praça. Cara, É porque mesmo, cara. tem muita falta ficar frente a frente, né? Uhum. Outro ponto, recursos psicológicos de adaptação e de resiliência. A gente poder aprender a lidar com as dificuldades, passar por elas tirando um bom aprendizado e continuar caminhando. Não é cair no poço e ficar, entende? Então a gente precisa adquirir recursos psicológicos para poder caminhar melhor. Que mais? Fala aí que minha voz está falhando. Então, vai estar falhando. Bebe uma água aí, na caneca mágica, que deixa a gente mais Eu fico com vontade de restabelecido. falar, mas estou aqui esganiçado. Ai, ai. Se a gente observar, se a gente for condensar em 3 pontos, tanto o que o Dan trouxe com o Dan Butner, né? Trouxe com o estudo dos das zonas azuis. E esse trabalho que você trouxe, e outros, né, que a gente tem lido também, quando a gente fala pessoas idosas longevas, longevidade avançada, a gente está trazendo aqui a longevidade acima dos 80 anos. Se a gente for condensar em 3 pontos, que a gente gostaria de comentar mente boa e leveza ao levar a vida são fundamentais para uma longevidade avançada. Ou seja, a longevidade ela vai muito além do físico. Quando a gente fala de mente leve, quando a gente fala de mente boa, aqui a gente não está falando sobre a vida ser fácil, não. É sobre a gente trazer os acontecimentos da vida numa perspectiva de que a gente vai olhar para o presente buscando sabedoria, trabalhando o nosso estado mental para poder lidar com aquilo e buscando leveza nesse olhar, buscando trazer tranquilidade no dia a dia. Então, a gente precisa incutir elementos para que isso aconteça, seja por meio da meditação, seja por meio do relacionamento com amigos, seja por meio de encontros sociais, atividade física, não pesar o que já está pesado, não trazer problemas para si que não são seus, são de outras pessoas. Às vezes a gente pesa a nossa vida desnecessariamente. Seja fazendo terapia, trabalhando a espiritualidade. Então, a gente tem a questão física, sim. Mas quando a gente busca deixar nossa mente saudável e também quando tem situações mais atribuladas, buscar ajuda medicamentosa, sim, com auxílio profissional, para que os neurotransmissores funcionem melhor e você consiga fazer as outras atividades, são necessários para que a gente tenha até motivação para poder trabalhar a parte física. A parte física, ela não é o condutor. Na verdade, ela é a consequência da gente olhar a vida com mais leveza e buscar ter uma mente mais saudável com todos os recursos, tanto de terapias energéticas, quanto motivando o nosso lado social e da nossa rotina diária, quanto fazendo terapia regular, atividades sociais regulares e buscando ajuda medicamentosa quando é necessário, para que se dê essa parada e rearrume a casa. Isso é um ponto. Dentro disso tudo, um ponto fundamental que o Wallace falou um pouco abordando a pandemia é que resiliência é preciso. Adaptação é preciso. Quando a gente olha entrevistas com idosos mais velhos, esses com mais de 70, 80, 90 anos, eles colocam que o maior desafio, isso inclui minha avó, né, a Wallace, a gente fez a entrevista com ela, quando ela fala do meu tio, o filho da minha avó, que tem 92 anos, ele faleceu antes dela. E ela falou que foi uma dor muito grande. Então, um dos maiores desafios para quem vive muito
é ver várias pessoas falecendo, indo para o plano espiritual. Se a gente não cuida da nossa mente, se a gente não elabora a nossa capacidade de ser resiliente, fica difícil lidar com tantas perdas. Então é preciso que a gente administre isso desde já. Só que, como eu e o Wallace já falamos em lives anteriores, a resiliência e lidar com lutos foi uma capacidade que a gente teve que desenvolver numa velocidade muito mais alta e numa idade muito mais precoce do que nossos pais e avós, porque a pandemia levou muitas vidas da nossa idade, inclusive amigos pessoais. Então, a gente precisa desenvolver. Dentro disso tudo que a gente falou aqui, se a gente puder englobar em 3 pontos, são esses. Mente e leveza são fundamentais para poder trabalhar a longevidade e ir além do físico. Tem que trabalhar o físico, mas precisa cuidar dessa parte e adquirir essa capacidade de resiliência. E isso aqui engloba lidar com o como, né? Mas tudo bem, Amanda e Wallace, beleza, eu tenho que ter a mente, ver a vida leve, longevidade além do físico e tal, e desenvolver a resiliência. Como? Aí aqui a gente entra onde? Mais dicas, né? Eu ia só fazer um comentário rapidinho. Foi bom você ter falado sobre essa questão da mente, né, da leveza. Vamos lá. A sociedade, a forma como a gente vive hoje, nas grandes cidades, né, interconectados, muita informação, essa sociedade, ela tem gerado 2 filhas. A depressão e a ansiedade. São assim, aquilo que mais pega as pessoas hoje em dia, né? Estamos aqui para dar testemunho também. Então, é importante que a gente pense também o seguinte: qual a idade, né? Como é que está o nosso envelhecimento mental? Tem gente que, por conta da ansiedade, por estar tão querendo tanto antecipar aquilo que vai chegar, né? A pessoa, às vezes, está numa idade mental já de 10 anos a mais do que ela realmente tem. Porque a preocupação dela com a vida, o tempo inteiro, com as coisas que vão acontecer, ela envelhece com isso. Então, a nossa idade mental, ela também é um ponto importante, porque você está falando, né, da parte mental. A nossa idade mental, ela acaba sendo um reflexo de como a gente lida com as coisas, como é que a gente pensa sobre isso. O Dr. Augusto Cury, ele traz esse conceito muito interessante da síndrome do pensamento acelerado, que é identificado em muita gente hoje em dia, tá? Ele acho que é pioneiro nisso no mundo, trazer esse conceito, porque hoje em dia parece que tudo é TDAH. Tudo é todo mundo, não consigo focar, eu devo ter TDAH, e toma Ritalina. Gente, a gente vive numa quantidade de informações hoje, só para a gente ter uma ideia, esse aparelhinho que está na sua mão aí, o telefone, ele tem um computador e um processador aí dentro que é mais avançado do que a nave que pousou na Lua há alguns anos atrás, sabe? A capacidade de processamento que ele tem é maior do que a espaçonave que pousou na Lua. Para a gente ver a velocidade que as coisas andam. Só que o cérebro humano, ele não anda nessa velocidade. E a gente está no meio dessa transição, desse choque. E isso gerando ansiedade, gerando depressão na gente. E é importante que a gente também lembre do conceito que o Dr. Joseph Murphy trouxe. A gente já fez uma live falando sobre o subconsciente, que ele fala que o nosso subconsciente, a nossa mente, ela não envelhece. Então a gente precisa aprender a criar a longevidade na mente também. Não é só no corpo. É isso que a Amanda está também colocando aqui, eu estou só reforçando. A gente precisa aprender a criar a longevidade mental. Porque se a gente vai viver mais... Agora vamos fazer uma pergunta séria, né? Para quem estiver assistindo a gente ou for assistir depois. O jeito como você vive hoje, como você hoje cuida da sua saúde, como você hoje pensa e lida com os problemas, como você hoje reage diante das situações que chegam para você. Se você manter como você vive e reage e age hoje, você chega aos 100? Então a gente precisa parar e olhar assim, é sustentável a forma como eu lido com a minha saúde, como às vezes eu estou lidando com o meu corpo físico, eu estou fazendo exercício, eu estou me alimentando bem, eu estou descansando.
Até quando vai isso? Ah, tudo bem. Tem algum período na vida, pô, Wallace, agora eu tô num batidão, eu tô fazendo uma faculdade, eu tenho um filho, tá bom, mas tem que ter um prazo. Se a gente não colocar prazo e ficar ad infinito, a gente não vai prolongar uma vida legal de qualidade. Então a gente precisa olhar para o próximo passo. O que você pode fazer amanhã para colaborar com o teu eu futuro que você quer tanto ter? Quando você fecha os olhinhos e pensa em você, num lugar bacana, com uma vida bacana, do jeito que você quer estar, sorrindo, alegre, feliz com as pessoas que você ama e do jeito que você quer estar, como é que você vai fazer para chegar lá se a tua vida hoje ainda está insustentável? Então, é simples o exercício. Olha o que você está fazendo hoje e se pergunte se você manter desse jeito, até quando você chega? É uma pergunta simples, mas ela é bem impactante, porque aí você pode se imaginar se você vai conseguir chegar nessa projeção do seu eu futuro que você tanto quer, que todo mundo quer. Então, só para reforçar mais uma vez, né, o quanto que é importante a mente da gente. O quanto que a gente tem visto aqui no Bora Rejuvenescer, né, Amanda? Que as pessoas dizem sobre a mente e como a mente tem sido uma das coisas mais importantes e mais demandadas aqui no Bora, né? A parte de emoções e autoconhecimento. Exatamente. E acaba que essa questão da mente, por experiência própria, né? A atividade física, ela entra como reforço da mente. Então, uma simbiose mesmo. Quando a gente não está fazendo, a gente não fica com a mente bacana. Quando a gente faz, a gente fica com a mente bacana. Então, o corpo ele é um conjunto. Nada funciona separado. O que a gente está reforçando aqui é porque já há um lugar comum, um consenso comum sobre a questão física. Porque há uma busca muito sobre rejuvenescer, sobre parecer mais jovem. E um dos pilares para isso acontecer é a atividade física. Só que eu e o Wallace, ele te traz aqui uma outra perspectiva sobre tratar com naturalidade. Boa noite, Léo! E que bom que você está aqui para essa senhora aí, tá rejuvenescendo. Seja bem-vindo. Então, assim, a gente precisa entender que quando a gente fala aqui sobre envelhecer com naturalidade, essa questão da atividade física é para ajudar nisso aqui também. O corpo vai ser a consequência. O corpo sempre vai responder bem a uma atividade física. Só que a gente vai trazer essa outra perspectiva também do psicológico dentro disso. Porque para envelhecer bem, sem cabeça não tem como. Com o corpo, sem cabeça não tem como. Agora, com cabeça, o corpo vai ser consequência. Porque aí a pessoa vai querer. E entrando aqui no como, né, nas dicas, a gente vai falar aqui do que está no livro mesmo, dando umas pinceladas do que a gente leu em outros locais. Então, o que eles observaram em comum nessas pessoas e que já é uma dica? Mexer-se naturalmente. Se você pode fazer alguma coisa a pé ou se movimentar, opte por essa opção, para que você se torne um idoso mais autônomo no futuro. Tenha um propósito, aí a segunda dica, tenha um propósito de vida. Então, assim, a pergunta que esses centenários se fazem, e eles colocam aqui, desses locais aqui, isso acontece mesmo, é que, por que eu acordo de manhã? E eu acho que isso é uma pergunta que a gente deveria se fazer sempre. Por que eu acordo de manhã? Eu acordo para trabalhar. Por que você trabalha? Eu acordo para pagar conta. Por que você paga conta? Tem que ter um propósito mais a fundo, porque senão a gente é máquina. Máquina trabalha. Máquina traz serviço para alguém. Para quê? O que diferencia a gente de máquina? Então, esses idosos têm um propósito. Esse propósito, às vezes, é cuidar de uma pessoa, é uma obra social, é manter alguém feliz, é se manter feliz, é ter mais conhecimento, ter a mente desperta para adquirir cada vez mais conhecimento, sabedoria, até espiritual. Uma outra questão, desacelerar e contemplar mais a presença. Isso é uma coisa que eles fazem, que eles observam. Então, o que a gente tem que pensar, e isso é um impacto de decisões para a vida. O estresse crônico, ele gera um estado inflamatório
constante no corpo. E isso leva à morte celular. E a morte celular é o que leva ao envelhecimento. A gente é feito de células, né? Imagina, estresse direto, o que vai acontecer no futuro? É isso aí mesmo. Então, assim, as pessoas mais longevas do mundo têm rotinas para se livrar do estresse. Aí, para a gente não se estender aqui, tem uma live falando sobre inteligência emocional e sobre equilíbrio, em que a gente coloca. Wallace, tá me vendo? Entrou uma tela aqui. Então, o que eles colocam? Eles fazem ativamente momentos de desaceleração. Como é isso, Amanda? Eles se reúnem para orar pelos seus antepassados, eles param para meditar. Muitos europeus têm o hábito de tirar uma soneca após o almoço, que é siesta, né? E muitos deles fazem happy hour. Olha, longevos fazendo. Então, assim, só que isso é rotina. Eles fazem sempre. Eles têm a regra dos 80%, que é a quarta dica, que é o que eu falei. Estômago. Preenchimento, ó, falei certinho, até 80%. Para que não se sinta empanzinado, porque conforme a gente vai envelhecendo, o metabolismo ele diminui. Se você se alimenta além da conta, você pode engordar. E a obesidade é um estado inflamatório. Então, aqui a gente entra de novo no papo de inflamação. A gente pode fazer uma live no futuro, Alice, falando sobre inflamação. Alimentos, estados inflamatórios, que isso tem muito a ver com longevidade, né? Quinta dica, consumo de leguminosas. Leguminosas é o quê? Ervilha, feijões, grão de bico, lentilhas. Ah, mas por que tem que consumir leguminosa? Leguminosas são ricas em aminoácidos, que é o que forma a proteína. Quando a gente consome o maior número de leguminosas, a gente diminui o consumo de carne. E a carne, ela tem um processo digestivo muito mais pesado, então isso acaba levando também ao estresse oxidativo se for consumido em excesso. Vinho. Nós sabemos, em muitas pesquisas sobre dieta mediterrânea, os europeus têm um hábito do vinho. E a maioria dos países aqui são na Europa e no Oriente. E não só o vinho, mas bebidas alcoólicas. Por exemplo, os japoneses não têm o hábito do vinho, são outras bebidas. Mas o que eles colocam aqui? E isso eu também encontrei na minha pesquisa de doutorado. Quem tem um consumo maior de álcool, mais baixo e regular, tem uma longevidade maior do que pessoas que consomem álcool. Tipo, só no final de semana e muito, ou não consomem álcool nenhum. Essa questão da quantidade, ela está sendo estudada ainda. Então, até por uma questão de responsabilidade, eu e o Wallace nós vamos falar sobre doses, sobre isso. Porque isso envolve um conjunto, né? Envolve um conjunto do que a pessoa consome em outros momentos. Então, consulte um nutricionista para saber. Né? Eles chamam também, a sétima dica é tribo certa. Está escrito exatamente isso aqui, ó. Tribo certa. O que é tribo certa? Escolhe sua tribo que vai te levar a um outro nível. Um ambiente social que vai te puxar para cima, que seja leve, que não fique só reclamando, ou que te leve lá para beber todo dia, ou que te leve para fazer besteira. Escolha um ambiente social em que você se sinta feliz e tenha a sensação de crescimento pessoal, intelectual e espiritual. Comunidade. O que é comunidade? É a prática espiritual. É porque cada livro, né, tem uma tradução, mas aqui, quando você lê, ele fala de prática espiritual, uma rotina espiritual. E isso ajuda muito nesse estado de resiliência. Então, se você tem uma religião, pratique regularmente ela. Se você não tem uma religião, mas acredita que existe algo maior, pare para agradecer, exercita a gratidão. Ouve músicas de meditação e procura pensar em coisas boas que aconteceram e que você deseja que aconteçam. Procure se estimular nesse sentido. Isso já vai fazer você se sentir melhor.
E eles colocam, em primeiro lugar, a família. Eles têm um senso de família muito forte. E isso me fez lembrar da entrevista com a vovó, né, Wallace? Foi. Minha avó, ela é a matriarca da família. E quando eu e o Wallace perguntamos para ela o que que era mais importante para ela, a resposta dela foi assim, família. Ela faz um esforço para manter a família unida. E se você não tem uma família unida, busque sua turma. Aqui também não está falando da tribo certa. Faça sua família. Família não é só os antepassados, família é a família que você está formando hoje também. Ah, mas eu não tenho namorada, não tenho esposa, não tenho filho. Mas você deve ter um amigo bacana que forma sua família de alma. Faz isso. Isso vai te ajudar a chegar mais de 100 anos, rock and roll, fazendo amor e beijar na boca, sendo feliz. Não é? Lembrando a outra live. Júnior, boa noite, Aparecida também. Seja bem-vinda, irmão. Aparecida também, seja bem-vinda. Essa parte das dicas, olha que coisa interessante, né? Os estudos e as pesquisas, os estudos e as pesquisas, eles fazem o quê? Eles levantam as melhores práticas, né, que estão funcionando nesses lugares para as pessoas poderem viver mais. Aí depois que a gente lê isso, qual é a próxima etapa? Eles tentam fazer com que isso chegue ao maior número de pessoas. Então, algumas vão ler e vão começar a aplicar, outras vão ouvir aqui na live do Bora e vão pensar assim, cara, vou começar a fazer também. Mas a gente vai perceber que para isso realmente está sendo colocado como uma prática comum dentro da sociedade, ainda demora um tempinho. E aí que está aquela autorresponsabilidade de ser um rejuvenescente bem-sucedido. De ser uma pessoa que vai envelhecer de forma bem-sucedida. É você saber que tem a tua responsabilidade para começar. Então, as práticas estão aí, né? Aí fica a critério... Perdão. Fica a critério de cada um olhar para isso e pensar assim, caramba, eu preciso que comece a ter uma política estimulando isso? Não preciso. Essas estratégias aqui, elas funcionam, funcionaram e vão funcionar para um grande número de pessoas. Agora, você pode sair na frente. Então, a dica que fica no final é essa. Saia na frente. Comece a olhar aquilo que realmente é importante para você aplicar na sua vida. Seja o ajustamento de um comportamento, a criação de uma meta legal para você, seja uma forma de pensar, se você está vendo aí que está com vários bloqueios em relação à vida, procura fazer uma terapia, sabe? Desenrola esse novelo que está aqui dentro, porque o resto anda. Então, quando a gente busca essa ideia de ver o que funciona, é muito legal. Só que mais legal ainda é a gente pensar assim, né? Eu fui pioneiro. Ou eu tô ali no meu grupo de amigos, de pessoas conhecidas, e quando eu olho para todo mundo e olho para mim, eu falo assim, caramba, eu sou o mais velho, mas pareço mais novo. Jovem. Então, veja só, né? A gente estava conversando, até eu e a Amanda essa semana, ela me perguntou assim, o que você pensa sobre essa questão de idade? Aí eu falei assim, olha, de uma forma muito sincera mesmo antes de começar a estudar e falar sobre envelhecimento, sempre quando alguém falava assim, tá fazendo 30 e pouco, tá ficando velho. Fez 40, tá ficando velho. Para mim, a questão do número, eu juro por Deus, nunca fez diferença. A questão que mais faz diferença para mim é a saúde na idade que eu tô. Então, eu digo assim, eu digo para vocês, hoje eu estou com 42, mas eu me sinto como um cara de 35. Porque eu e a Amanda também, e várias outras pessoas que a gente conhece, a gente está constantemente buscando isso aqui. Então, a gente não está aqui para fazer assim, vamos fazer regra para todo mundo seguir. Não, a gente tenta aplicar isso na nossa vida, sabe? De buscar andar com pessoas que estão num nível acima do nosso, para a gente poder crescer, né? Eliminar aqueles relacionamentos que a gente percebe que estão puxando a gente para baixo, sabe? Andando com coisas que não vão fazer
a vida da gente ser melhor. A gente busca recursos psicológicos para poder cada vez mais entender como, né, viver melhor. Então, assim, a dica que fica é, vamos ser pioneiro nisso? Vamos, né, criar uma comunidade de pessoas que realmente estão buscando isso para a gente poder mostrar para os outros o quanto é bacana, né? Então, talvez, eu acho que a dica final, né, Amanda? É a gente olhar para isso tudo aqui e pensar assim, por que não começar, né? Por que não aplicar? Por que não amanhã já? Aí eu queria Hoje. falar aqui, né? Primeiro, Lala, boa noite, antes tarde do que nunca chegou na hora certa. O Léo tá colocando aqui, eu com 40, com alma de 70. Tá varrendo calçada, Léo? Vem com a gente também. Experiência. Para fechar esse ponto, e com chave de ouro, né? Lembrando do nosso mestre Jesus, eu acredito que a longevidade é igual a parábola do semeador. A gente joga as sementes. A gente vai encontrar terra fértil e ali a gente vai se cuidar, vai buscar o bora rejuvenescer, porque a proposta minha do Wallace é mastigar isso daqui e trazer para a gente formar a nossa tribo Cocum. E é uma tribo mesmo, porque a gente pensa, a gente acredita e a gente faz. E a gente está vendo meios de propagar isso para muito além daqui. Tem aquela semente que cai na rocha, encontra o cantinho de terra, vai crescer um pouquinho, mas não vai criar raiz. E tem aquela que vai ficar seca antes mesmo de cair na terra e não vai aproveitar. Então a gente espera que vocês criem raízes profundas, a gente vire uma grande comunidade, que lá na frente todo mundo vai estar muito rock and roll, ou qualquer outro ritmo aí que você queira, numa grande tribo Cocum, feliz e unidos no bem. É isso que ele te espera. É isso aí. Tá? Agradecer a presença de todo mundo. Obrigada. Léo, ó, acorda cedo. Faria tá tirando falta comigo todo dia de atividade física, tá? Então vem com a gente. Valeu, gente. Obrigado pelo tempo de todos vocês. A gente em breve sobe a live lá para o feed, depois também coloca no YouTube. Sigam a gente aí nas redes, que puder, manda para as outras pessoas também compartilhando, ajuda bastante. E bora rejuvenescer juntos. Até semana que vem. Acompanha aí. Beijo. Beijos.